fogachos. Nossa, acho que eu já tô sentindo ressecamento, acho que eu não consigo mais namorar. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí bate aquele desespero, né? E o que fazer? E o que fazer? Onde que a gente vai? O que a gente faz? Conversa com o geriatra ou com o ginecologista? Com quem? Olha, o ginecologista é quem mais pode ajudar nesse momento, Sim. tá? Até pra gente conseguir separar esses sintomas. O que realmente é patológico, verdadeiro, o que é muito emocional, a carga dos 40 nas costas, né? O que a gente consegue intervir com medicação, o que a gente consegue intervir com terapia e o que a gente consegue intervir explicando o que é normal, que a maioria das vezes a gente consegue. O paciente chega na consulta, sai da consulta outra, porque ela entendeu o que é normal e que não tem nenhum problema, né? Que não tem com problema ela. de não estar perdendo hormônio. É engraçado, eu atendo. E aí, a vida começa ou ela termina aos 40? Você acha que depois dos 40 acabou a sua vida hormonal? Já entrou na menopausa? Como é que é? Já não dá para fazer mais nada? Hoje a gente vai estar com um papo aqui super interessante para você ver que isso não é verdade. É isso aí, a gente tá aqui hoje com uma querida que é a Flávia. Eu tenho uma paixão por ela porque ela fez o meu parto. Ela participou da minha evolução de uma nova gestação e adivinha quando, gente? Sim, depois dos 40. Então vai ser assim uma viagem maravilhosa nesse mundo para você que tá aqui nos assistindo, que vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque o conteúdo é de muita informação e informação para a sua saúde, para a sua vida. Flávia, muito bem-vinda. Seja bem-vinda ao podcast 40, que a gente fala vista-se na sua melhor versão, que é o 40 ou mais. Ai, que delícia. E aí, a vida acaba mesmo aos 40? A vida chegou começa. Menopausa? É verdade? Ai, agora chegou menopausa, acabou minha vida, não faço mais nada? E aí? Na verdade, a vida começa aos 40. Aê, que vida boa aos 40. Isso, Eu acabei né? de 40. Tô muito feliz nos meus 40, né? E eu acho que as mudanças da sociedade com o tempo trouxe uma clareza muito grande pra gente do que é a mulher aos 40 anos, né? Ela pode tudo. Que é a Ela mulher pode aos 40? tudo aos 40 anos. É a mulher que já estudou, já está definida no mercado de trabalho, já está construindo ou construiu a sua prole, então ela já tem seus filhos, né? Se ela quiser, se ela quis, né? Então é a mulher que já está decidida. Aos 40 anos está tudo resolvido, agora eu vou viver a minha vida. E pode até ter filho. Pode até ter mudar filho. de carreira. Com certeza. Com certeza. Ela está muito mais madura até para tomar as decisões, né? A respeito do que ela quer realmente para sua vida, né? Tá tudo muito... Ela se conhece muito mais. Então, ela consegue dar mais valor às coisas que ela realmente acredita e que ela dá valor, né? E vive melhor, né? Tecendo aí mais vínculos verdadeiros, né? Então... E você, mulher, aos 40 agora, e que cuida de mulheres? Pois O que você presencia dentro do seu consultório, né? Formação da Flávia, ginecologista, obstetra. E como que é esse anseio da mulher que chega para você? É engraçado que eu construí, né, a minha ginecologia obstetrícia até hoje, passando por pacientes com várias fases de idade. Então, eu era super jovem e eu tinha pacientes mais velhas que eu, que estava em idade reprodutiva, né? E, de repente, entrando na climatério, próximo da menopausa. E daí, eu fui envelhecendo, né? Foi passando a minha idade, eu cheguei numa idade em que eu estava empatando ali com as pacientes, né? Então, eu estava na mesma época de reprodução, de construir família, de ter filhos. E agora eu estou no 40, que ainda tem muitas pacientes, né? Querendo ter filhos, tendo filhos, mas eu já tenho muitas pacientes mais novas que eu, né? Então, eu já estou ali entrando numa segunda fase. Deu uma invertida. Né? Já tá dando uma invertida. E as minhas pacientes que têm mais de 40 ou que estão chegando nos 40 anos, a maioria chega com muito medo de estar
começando o fim. Isso, né? é esse ponto que é o que eu acho que deve pegar mais, né? Essa questão hormonal, como é que é? É isso verdade? O que é verdade? O que não é, que pode ser contornado? Vamos dizer assim. A gente tem muitas mudanças hormonais ao longo da vida, né? Quando tem a menacme, que é a fase que a gente menstrua, o corpo muda completamente, né? E quando a gente vai entrar na menopausa, que é quando para de menstruar, o corpo tem uma outra mudança tão brusca quanto. Mas calma, gente. Porque começa calma, assim, né? Não. A menopausa vem principalmente próximo dos 50 anos. Então, nós temos bastante tempo aí para aproveitar os nossos hormônios, né? E a gente precisa aproveitar os nossos hormônios, né? E como que a gente faz isso? Vamos ter uma qualidade de vida boa, fazer atividade física, alimentar bem para ter energia para aproveitar bem esses hormônios. A gente tem muitas queixas no consultório que falam, eu tô me sentindo... Tô com pouca energia, né? Queria dosar os meus hormônios. Mas por que você acha que o problema é o seu hormônio? Né? Então... É a cartilha é o que a gente hormônio, troca não é o nas seu conversas. estilo de vida. É a cartilha que tá rodando redes sociais, né? E aí, de repente, o que foi bom pra mim... peraí, olha, né? Eu fui... Mas é tudo muito... íntimo e individual, né? Não é a receita pronta. Exatamente. Até porque é uma fase de vida muito diferente, né? Respeitando as diferenças entre as mulheres, inclusive. Né? Você já sabe o que você quer, né? Você não tá mais testando coisas. E aí você já decidiu. E, de repente, uma coisa que você tinha, você não tá mais... Não faz mais... não combina mais com você, né? Então, vamos mudar... Né? Que também a gente pode mudar. 40 anos está muito tempo ainda para mudar, muitas coisas para acontecer e muitas coisas para conhecer. E então, essa questão hormonal, ela realmente, 40 anos, começa a ter algumas mudanças, sim, hormonais. A gente tem muita mudança na pele, né? Começa a ter mudança na pele, né? O tal do pé de galinha, a boquinha aqui, que começa a chamar atenção por causa do espelho, né? Ou da selfie, que não vai ficar muito boa. Mas é um grande alerta, né? É um alerta, mas que a gente precisa aprender a envelhecer com qualidade. Isso, né? Porque assim, a gente também pode prolongar um pouco essa qualidade de vida, né? Não ficar achando, vou entrar na menopausa com 40, então vamos relaxar. Você não vai entrar na menopausa com 40. Você pode começar a ter algumas mudanças hormonais com 40, né? E até, mas quando que eu vou entrar na menopausa? A gente nunca vai saber exatamente, mas é muito parecido com a família. Então, quando a sua mãe entrou na menopausa, as suas irmãs entraram na menopausa. É muito parecido, né? A mesma coisa para a menacme, que é a primeira menstruação. Também é muito parecido. Então, 40 eu tô mais próximo? Tô mais próximo. Então, deixa eu aproveitar os meus hormônios, né? Então, é uma fase que você precisa dar ritmo à sua vida. Se você ainda não conseguiu é agora. Né? É agora. É uma coisa que por exemplo, uma pessoa que procrastinou, assim, a maternidade. É agora, it's now or never, né? É agora ou nunca. Or never. A questão da gestação nos 40, ela é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem que lembrar que a gente nasce com os nossos óvulos. Então, os nossos óvulos foram formados no nosso ovário quando a gente estava dentro do útero da mãe. Então, vocês conseguem imaginar? Falar isso sempre, né? A gente ouve, às vezes, as pessoas falando, igual a Denise, ela teve a terceira filha dela depois dos 40. É comum, a gente tem ouvido, mas é bom você desmistificar tudo que é verdade, tudo que é mentira, né? A respeito disso. Então, a gente vai entender direitinho. Os nossos óvulos, eles são formados dos nossos ovários quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Então, os meus óvulos foram formados durante a minha gestação, quando eu era feto. Então, eles estão aqui há mais de 40 anos. Em cada ciclo menstrual, o nosso organismo libera um start para serem recrutados alguns folículos que um deles vai prevalecer, vai crescer mais e vai ovular. Então, a gente ovula no ciclo menstrual um óvulo que está estacionado ali, dormente, né? Estava desde da nossa vida intrauterina. Então, os nossos óvulos têm a nossa idade. O risco de ter alguma alteração genética na formação do embrião por conta da idade do óvulo é muito maior. Ele aumenta um pouquinho a partir dos 35, mas aumenta mais a partir dos 40 anos. E a gente está falando aqui de risco, né? Tem risco de alguma alteração genética numa jovem?
Tem risco. Mas quando você compara a incidência de alterações genéticas em jovens, a gente vê que essa incidência ela vai aumentando. E a partir dos 35, um pouquinho mais, e a partir dos 40, mais. Todas as mulheres com mais de 40 anos vão ter problemas para engravidar ou alterações genéticas nos seus filhos? Não. A maioria não vai ter. A maioria tem filhos normais, não tem, né? Não tem nenhum problema. Mas o risco realmente aumenta, né? Hoje em dia se fala muito até em congelamento de óvulos, né? Então, a mulher que até os 35 anos, e aí até 35 é uma idade bem definitiva para essa possibilidade de congelamentos, né? O quanto antes, melhor. Ela não tem mais uma perspectiva de engravidar tão cedo, ela pode fazer um estímulo ovariano exógeno, né? Captar esses óvulos e congelar. E aí, de repente, ela tá lá com 38, 39, mais de 40. E ela resolve que ela quer engravidar, ela pega aquele óvulo que tem lá seus 33 anos, né? Que ela congelou lá atrás, e ela insemina aquele óvulo. Ela vai ter muito menos risco de alterações genéticas, né? Nossa, então é um leque de opções e oportunidades para esse universo de quem tá lá quarentando, né? Sim. Ou seja, tá muito quem mais... já tá com 30 já começa a pensar, né? Ela já tá dando um spoiler aí da sua vidinha nos 40. Então, você tá com 30, já começa a pensar, bem, você vai trabalhar mais 10 anos, então já congela seus óvulos. E é muito comum hoje em dia, né? A mulher, ela quer ter sua independência, né? Então, eu vou estudar, vou trabalhar, e aí, de repente, escolhe uma carreira que tem que fazer muita especialização, né? Hoje em dia, as médicas demoram pelo menos 10 anos para ter uma especialidade, então, a gente vê muito isso nas residentes, né? Eu trabalho muito com as residentes no HC. Então, são meninas de 30 anos que estão completando a sua formação. Então... Bom, ela ainda vai trabalhar, ainda vai ter um tempo, ainda vai ter que arranjar um parceiro que encare, vai ter nessa tempo, né? Vai ter que ter tempo para namorar, Então, o negócio fica meio complexo. Exatamente. Então, e como tá... Isso é muito comum. E hoje a gente em dia, tem né? É visto, muito mais comum. Muito mais comum. E as pessoas têm aceitado muito mais, né? Muito Visto com outros olhos, né? Eu lembro quando meu pai fez 33 anos. Eu tinha uns 10 já. E 33 anos é a idade que Jesus morreu, né? Sim. E ele falava, eu estou com a idade de Cristo. Nossa, como se fosse um velhinho. E eu olhava pra ele e falava, que dó do meu pai. Ai, como ele tá velho. Que dó. E, tipo assim, né? Logo vai. Que dó. E aí, quando eu tive a minha primeira filha com 33. Então, falou, nossa, eu era um bebê. Nossa, que bebê que ele era, gente. Eu super preocupada, com medo do meu pai, porque ele era um velhinho, né? Então, assim, lógico que era uma ideia de criança, né? Mas só pra exemplificar o quanto mudou, né? Mudou. A gente tem uma expectativa de vida muito maior. Então, maior e melhor, E melhor. Então, a gente tá muito ativo, muito produtivo nessa fase, né? Então, assim, é um gap hormonal que vai dando durante essa jornada. Isso é fato, né? Igual os hormônios, dá para fazer um paralelo, né? Nasceu lá com os óvulos e os hormônios juntos. Então, eles vão tendo aí, de acordo com o nosso crescimento, eles vão tendo umas oscilações e que, perto aí de chegar dos 40, que vai vindo aí essa provável menopausa e tal, que parece que linka, né? Fiz 40, é que amanhã acende. Eu tô na menopausa. O radarzinho. Porque você ouve as pessoas e tipo assim, nossa, e agora? Agora? Nossa, parece que no dia seguinte que fez 40, a pessoa começa assim, acho que eu já tô sentindo os fogachos. Nossa, acho que eu já tô sentindo o ressecamento, acho que eu não consigo mais namorar. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí bate aquele desespero, né? E o que fazer? Onde que a gente vai? O que a gente faz? Conversa com o geriatra ou com o ginecologista? Olha, o ginecologista é quem mais pode ajudar nesse momento, tá? Até pra gente conseguir separar esses sintomas. O que realmente é
patológico, verdadeiro, o que é muito emocional, a carga dos 40 nas costas, né? O que a gente consegue intervir com medicação, o que a gente consegue intervir com terapia e o que a gente consegue intervir explicando o que é normal, que a maioria das vezes a gente consegue. O paciente chega na consulta, sai da consulta outra, porque ela entendeu o que é normal e que não tem nenhum problema, né? Com ela. Problema de não estar perdendo hormônio. É engraçado, eu atendo também bastante gente lá com essas queixas, mas assim, a pessoa ela leva um estilo de vida bem ruim, para não dizer, né? Péssimo. Ela não faz uma atividade física, ela se alimenta mal pra caramba, ela consome notícias horrorosas, fica até tarde acordada, dorme 6 horas e acha que é um luxo dormir 6 horas por noite. Então tem aquela vida bem que a gente sabe da maioria. Aí ela acha que os hormônios estão baixos. Aí você fala, não, mas seu estilo de vida tá horroroso. Seu cansaço, ele se deve a vários fatores, né? O hormônio talvez não... Ou talvez realmente possa até estar prejudicando, mas é pelo seu estilo de vida. Né? Exato. Então, como que chegar assim, no seu caso, né? Porque imagino que deve aparecer mais ainda a esse respeito, né? Como chegar para essa pessoa... São muito variáveis os sintomas, né? Geralmente, algumas pacientes realmente têm sintomas que parece déficit hormonal mesmo, mas essas pacientes são as que estão mais próximas dos 50 anos. Tá. As pacientes com 40 e poucos, elas vão ter sintomas muito mais associados ao emocional do que à alteração hormonal. E aí, uma questão muito interessante é como está a sua menstruação. Se ela tiver alguma alteração menstrual, eu tenho um ponto a mais aí para pensar em questão hormonal, né? E a gente realmente precisa dosar alguns hormônios, né? Mas, e aí, não só os hormônios sexuais, né? Estrógeno, progesterona, testosterona. Às vezes, é um distúrbio da tireoide, né? Porque essas doenças, elas aumentam aumenta a incidência ao longo da vida, né? Então, a paciente, às vezes, tem uma história familiar de hipotireoidismo, mas eu não tenho. Não, mas às vezes é uma história familiar importante, né? E a gente está diante de um quadro agora que pode ser, e a gente consegue corrigir isso muito fácil, né? E algumas pacientes que eu quero dosar os meus... Calma, vamos primeiro. Me conta o que está acontecendo. Aí começa a contar, e aí é isso, né? Não dorme bem, não come bem, não faz uma atividade física e quer dosar testosterona porque tá com diminuição, não tá com libido, né? Ai, minha libido tá horrível. E não, mas tem aquele relacionamento péssimo que não vai ter libido nunca. Não, mas como é que é? Me dá testosterona que a minha amiga usou e, ajudou muito. Né? É outra, né? Então, assim, a vizinha sempre tem uma receita de um bolo melhor que o nosso, né? Então, eu acho que depende sempre de uma avaliação clínica, uma anamnese, que é essa história muito direcionada. E quando a gente precisa tratar, é uma porcentagem muito pequena das pacientes. Tratar com medicação, uma coisa mais agressiva. Quando é verdade, né? Exato. Mesmo que realmente ela está A gente já vai acabar usando um pouco mais de hormônio para paciente que realmente está entrando na menopausa. Porque a partir dos 40, a incidência, o risco já começa a aumentar também, né? Não é mais precoce quando a menopausa acontece depois dos 40 anos. Antes dos 40 é sempre precoce, depois dos 40 não é precoce mais. É oportuna, mas a gente sabendo que normalmente é próximo dos 50. Na paciente que entra na menopausa depois dos 40, e são poucas, elas às vezes precisam de hormônio, tá? Porque aquela mesma transição que a menina sofreu quando ela menstruou a primeira vez, que hipotálamo, hipófise deram ordem para os ovários, produz hormônio. Agora ele vai falar, para. Acabou para você. Né? É tão intenso o início quanto o fim. Então, entendi. A menopausa em si, para a mulher, ela dá muito sintoma. Realmente, ela dá muito sintoma. E aí, a pele fica muito ruim, o cabelo fica muito ruim. Pode falar todos. Que onda de calor. Quem tá assistindo aqui já vai percebendo. Ondas de calor muito intensas, alteração de sono, irritabilidade, né? Algumas vão ter alguns sintomas mais para um lado, outras sintomas mais para o outro. E algumas precisam de hormônio, que também são poucas.
tá? Poucas que precisam de hormônio. Tá. Mesmo na menopausa, são poucas que precisam. Vai ser mais a paciente que tem ondas de calor muito intensas que a gente não consegue melhorar com outra medicação, né? Hoje em dia, para os sintomas geniturinários, então ressecamento vaginal, perdas urinárias. Que é uma queixa também, né? Por muito causa comum. da secura e que fala tá Exato. atrapalhando o meu relacionamento. Hoje em dia tem um tratamento tópico que é super interessante, que é o laser. Então, Olha você que faz um legal. laser vaginal e ele melhora muito o trofismo, o tipo da pele da vagina e esse ressecamento, essa secura, dor para ter relação, melhora muito, né? E a gente vai acabar usando hormônio para quem realmente precisa, né? Então, a gente usa mais, mas também não é para todo mundo, né? Então, assim, Dá pra tocar a vida. Dá. pra frente, Nossa, né? muito bem ainda. Logo ali repente, não vai ter é. perigo de engravidar. Então, Exato. olha que beleza, não é? Né? E passa esses sintomas todos que você Passam. disse. Essa é uma coisa assim, eu tô pensando aqui. transitório. Eu tô pensando aqui nos gaps, né? Tipo, então tá, quando veio a menarca, veio aquela avalanche de coisas que a gente não sabia Estabilizou. lidar. E de repente ele dá aquela desestabilizada. É Vai óbvio, acontecer de né? novo. Vem lá. Vai acontecer de novo, segunda fase. Isso, né? Porque aí vem lá, a gente lida com a semana pré-menstrual, que de vez em quando acontece, só de vez em quando acontece, né? Uma característica, assim, de uma irritabilidade, de um Só de vez em desconforto. quando. Aí passou. Do homicídio. Ah, não. É. Do homicídio não. Aí tô lá. Passei, tô pronto, perto. Aí eu tive lá minhas questões de instabilidade lá da menstruação. Não sei se eu ia até te perguntar isso. É um fator? Tipo, vem a menstruação, para. Vem e para. Né? Muito Os indicativos. E passei de novo por essa frase. Se eu consegui lá aos 12 anos, eu vou passar de novo aqui perto dos 50. Vai passar. Né? É transição. Saber lidar com esse período e Ô, Flávia, lidar... quanto tempo que demora essa né, com transição? Isso é sintomas. individual? Isso é muito individual. Muitas mulheres não sentem nada, assim. Percebe, de repente, falam, nossa, acabou minha menstruação. Faz um ano já que eu não menstruo. Que coisa estranha que eu não menstruo. A minha mãe é dessas, ela é tão sossegada que eu acho que ela entrou nem tchum. Mas assim, o que é mais comum? A gente tem uma fase que chama climatério. Sim. O climatério é a transição. alerta. É a transição. Tá. A menopausa é quando acaba. Acaba tudo. Ficou um ano sem menstruar, já parou a produção hormonal, menopausa. Tudo bem. A transição, climatério. Quanto tempo dura? X. A gente não consegue ter essa resposta, tá? Algumas pessoas vai ser muito rápido, outras vai ser prolongado. E muitas que a gente precisa usar o hormônio, ela vai jogando isso pra frente. Aí não vai, não para e não Porque em não algum acaba. momento eu vou ter que suspender o hormônio. Entendi. E na hora que eu suspender o hormônio, ela Aí acaba de uma vez. ela vai precisar ter um pouco mais de, né? Estrutura. Aí tem que ir pra terapia mesmo. Estrutura. né? Vai ter que ir pra Aí o que terapia, eu falo, olha, porque pra enquanto lidar. isso, você arruma um dermatologista muito bom pra cuidar bem da sua pele, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais sente, mais reclama é a pele. Porque a hora que a gente precisar tirar o seu hormônio, né? Vai Aí vai ser um choque. é que a gente consegue fazer isso mais gradual também, né? Não é tão abrupto. Mas é transitório. A verdade mesmo que não é fácil, né? A gente envelhecendo. A gente tem pessoas que é um pouco mais fácil, tem pessoas que é um pouco mais difícil, mas essas perdas que a gente vai tendo são momentos, assim, que a gente tem que começar a lidar com isso, né? E entender, olha, não tô mais tão jovenzinha como eu era antes, as funções vão diminuindo, vão ficando diferentes, né? É uma transição que ela vai ocorrendo e a gente passa por essa transição, a gente fica mais tempo velho do que a gente ficou novo, né? Se for pensar assim, quanto tempo dura a adolescência, né? Quanto tempo dura a juventude? A gente passa muito mais tempo velho. Né? Nessa fase. Nessa fase. Agora. Com essa com né? expectativa de vida melhor. Eu preciso ter uma qualidade de vida qualidade melhor pra também, isso, né? pelo menos, né? Porque já que a gente vai... eu tô com 47. Vamos supor que eu viva mais 40. Uhul. Uau. Eu vou ficar esse tanto de tempo que eu vivi agora, só que velha. Né? Eu vou E viver tudo de novo, só que velha. esse carrinho de exatamente. conhecimento e que você pode transformar. Então, né? assim, né? A melhor forma de carregar isso para agora, daqui para frente, é com qualidade de vida. É com que eu invisto, né? A gente investe, a gente colhe.
né? Não seria assim? Tipo, então, tomar cuidado com hábitos, né? O que a gente vai fazer a partir de agora? Se eu tô com uma vida desregrada, até agora eu vou colher o fruto disso aqui. A gente vai independente de hormônio, de não ter hormônio. As consequências vão vir, né? As consequências do que você... das decisões, né? De bom e de ruim, né? Então, a pessoa que tem atividade física na sua rotina, ela tem uma musculatura muito mais... um metabolismo muscular muito mais efetivo, ela tem uma proteção óssea muito melhor, né? E reflete também nessa questão hormonal, né? Reflete tudo, né? Eu estava até ouvindo sobre o quanto essa qualidade de vida do motor, de estar bem motor, de estar andando, de estar disposto, né? O quanto isso influencia no cognitivo. Porque você tá disposto, você sai de casa, você conversa, você, né, tá ativo, o seu cérebro tá muito mais ativo também. À medida que você vai diminuindo isso, você vai diminuindo a sua atividade cerebral. Então, vai diminuindo, então, literalmente as sinapses, assim. Vai. Por isso que às vezes as pessoas preocupam só em fazer sudoku. Não tá cuidando do corpinho. Não tá cuidando do corpinho. Né? Não fica fazendo palavra. Não, vamos manter esses músculos ativos para você conseguir ter uma qualidade boa de vida, andar bem, ficar bem, né? Conseguir fazer as suas atividades bem, né? E ainda ter raciocínio e criatividade. Exatamente. Lá, tudo, gente, tudo vem sarada, eu falo, né? E ainda capaz de produzir. Porque outro senão que vem, né, esses rótulos, é que tipo, tá fora de mercado de trabalho, não consegue mais ser produtiva. Mas não é isso que a Ana falou. Como que você está cuidando da sua qualidade de vida? Só na alimentação? Como que você está indo, né, olhar para o seu corpo mesmo? Né, essa questão hormonal é muito debatida hoje, né? De faço ou não faço? O que muda, o que não muda? Então, apesar de ter as informações por aí, mas é aquela coisa de todo mundo abre um Google na vida e vai lá, né, e aceita aquilo. E não é, né? Não, a maior indicação de reposição hormonal é clínica. É clínica. Eu queria dosar meus hormônios para ver se eu preciso repor. Não tem que dosar. Não tem que dosar. Já chega nela com... Tipo, você pode pedir aí, porque... Então, por exemplo, uma coisa que é uma queixa que é muito comum e eu quero dosar minha testosterona porque eu tô com a libido baixa. Olha, se a sua testosterona estiver ótima e a sua libido estiver ruim e a causa for essa, tem uma testosterona específica. Ok, nós vamos usar. Se a sua testosterona estiver baixa, mas você não faz uma atividade física, não faz nenhuma atividade prazerosa, sinto muito, nós não vamos medicar. A gente precisa corrigir o problema e não medicar e jogar esse problema para depois. Nós vamos ter que tratar, né? E não só maquiar aquele problema. Né? Então, e assim, a qualidade de vida, claro que interfere. Você observa nessa própria transição, Flávia, você observa assim, o estilo de vida que a pessoa tem nessa transição do climatério para essa fase da transição. Ela acentua mais quando a pessoa, ou menos, dependendo do estilo de vida dela? Com certeza. Com certeza, porque é uma coisa que muda muito nessa fase. E depois dos 40 a gente já vê um pouco isso, mas quando tem o climatério, isso acentua, é o nosso metabolismo. Nosso metabolismo muda muito. Então, a facilidade para ganhar peso muda. Né? Então, a pessoa que não tem muda, ritmo... Sim, ela aumenta. Aumenta. Então, o metabolismo, ele diminui. Perda de massa muscular, né? É porque tá falando, vai lá aproveitar as coisas, né? Então, a pessoa que tem uma vida ativa, que faz atividade física, ela consegue equilibra melhor, né? Então, ela fala, nossa, eu vou ter que fazer um pouco mais de o personal vai falar, olha, a gente tá... Você mudou a alimentação? Não, então vamos... Ou, de repente, uma ajuda nutricional, né? Para tentar escolher melhor os alimentos. Porque existem alimentos energéticos maravilhosos, mas que te consomem muito para digerir. Então, você tem que balancear um pouco na sua refeição. O que dá uma energia mais muda totalmente a fase, inicial. Né, que é o que a gente fala, que muda. A minha alimentação tem que mudar, gente. Mudar. O corpo muda muito. A digestão muda. Né? Às vezes as coisas que você... Algumas coisas você fala, nossa, mas parece mais que novo, não pode tá comer mais, até pedra. Parece que você não tá né? A digestão tá ruim, né? E aí consumo de coisas em excesso, né? Industrializados em excesso, açúcar em excesso, que é o pior, né? Os vilões em excesso, né? Então... E o corpo é tão sábio, né? Aí eu vejo por mim, né? É bom porque, assim, gente, uma coisa, né?
aprenda, né, com tudo isso, a ter sabedoria, né? Porque não adianta ter conhecimento e não aplicar. E realmente, como que o corpo ele vai dando sinais de que, tipo, você perde, acho que o paladar ou a vontade, eu não sei, ele dá um sinal muito nítido, né? Para você preferir pra algumas outras coisas, Exatamente. alguns alimentos, né? É incrível, né? Como é lindo isso, né? E tem gente que não respeita essa sabedoria. Mas isso é autoobservação também, né? Quando a gente tem uma consciência corporal, a gente acaba reparando em tudo que está acontecendo, né? Quando a pessoa não vive no piloto automático, que a maioria tá lá, Imagina. né? Tá indo, Total, só indo na toada, na normose. Mas aí você começa a ser... Peraí, antes eu gostava mais desse paladar, eu tinha um paladar mais assim, agora tá mais assado, eu tô preferindo um tipo de alimento X. Né? E como a gente quer qualidade de vida, né? É demais, é lindo como faz isso. Agora, uma pergunta, assim, que você falou bastante em vários aspectos, um aspecto, assim, amplo. O seu trabalho, então, ele também, muitas vezes, é feito a 4 ou 6 mãos, né? Porque você tem que indicar, sempre. né? Que você falou aí de um personal, de um nutricionista, de um dermato. terapeuta, de um dermato. Porque é constatado ali, né? E geralmente você tem... Sim. O sucesso, você percebe, né? Quando o paciente volta. Ai, tô aqui, ó. Fui, fiz a andança. Olha, realmente eu não precisava nada desses hormônios. Precisava só entrar na academia. O feedback é bem positivo. É bem positivo. Principalmente associando atividade física bem orientada com a alimentação. Né? O feedback é bem positivo. Uma coisa que as pessoas não podem deixar de lembrar é que a cabeça manda em tudo, né? Então, se a questão... Eu preciso estar muito organizada emocionalmente para eu conseguir dar essas prioridades. Né? Então, às vezes, a primeira coisa que eu falo, olha... A gente podia tentar uma terapia, né? E aí a gente discute com a sua terapeuta, né? Porque às vezes tem essa questão também, né? Boa. Então, o que às vezes a primeira coisa que precisa é a terapia. Primeira coisa, né? E depois que vem da terapeuta com muitas coisas acertadas, a gente começa a direcionar melhor o caminho. Já vem olhado, né? Já vem olhado. Algumas coisas aí você tira, né? Porque você quer culpar alguém, né? Não, já vem com as prateleiras preenchidas, né? Porque às vezes as coisas estão tão jogadas que você não consegue nem entender qual que é o problema principal da pessoa, né? O que ela mais... Espera aí, o que mais te incomoda? Ela chega e te lança um quebra-cabeça assim, aí tipo, vai, doutora, monta aí. Não, calma. Vamos tentar entender, né? E aí quando você entender e conseguir me trazer o que realmente está incomodando, a gente direciona para a necessidade de um tratamento. Porque é mais fácil chegar no médico de um remédio, né? Muito do mais. que olhar, do que ter que mudar, do que ter que tomar providência com algumas coisas, do que, né? Sair daquela zona de conforto. Muito mais. É igual o paciente que quer emagrecer e faz uma cirurgia bariátrica. Nossa. É muito fácil. Muito fácil. O problema é ele entender depois que ele tem aquela fome, aquela vontade. E não cabe aquele alimento, não cabe mais no estômago. Mas ele quer, porque ele está acostumado com aquilo. A necessidade emocional, né? Emocional, exatamente. Então, para tudo, né? Fazer uma plástica agora, e continuar. Pronto, continuar com o mesmo hábito que você tinha antes. Não vai. Não adianta. Que agora é a moda Ozempic, né? Engordou um pouquinho. Tô com 2 quilos a mais, vou usar o Ozempic. Eu uso Ozempic. O que você usa de medicação? Eu uso também Ozempic. Falei, nossa, mas você tá usando Ozempic? Mas é porque eu uso esporádico. Mas vem como isso é? Tipo assim, muito quando come, aí vai lá e aplica. Muito comum, muito comum. Não, toda vez que eu acho que eu tô um pouquinho acima, eu uso umas 3 semanas. Aí eu volto pro peso que eu tava, aí eu fico bem, mas não muda a alimentação. Não, e nem vai fazer uma atividade física. Não. Né? E é muito sempre a mágica. É muito sério, porque é metabolismo que muda, né? E aí, cada vez que ela usou a canetinha ali, ela vai deixando o metabolismo mais lento. Não, e é algo aí vai mudando assim. tudo. Aí o trânsito intestinal vira uma meleca. E olha o tamanho. E aí vai aquela cadeia, porque é um aquela negócio cascata que mexe do mal. na insulina, na resistência à insulina, metabolismo da glicose. A glicose é a energia da nossa célula, é o combustível da nossa célula. Se eu começar, né, sobe, desce, muda e volta, passa, aumenta, diminui,
vai virar O corpo uma falou, coisa peraí, que palhaçada que é né? essa que eu vou dar um alerta. Realmente, antes de vir pra cá, eu tava falando com uma amiga que o marido dela tava usando. E eu falei, pelo amor de Deus, se você ama ele de verdade, fala pra ele dar... Detalhe, somos da área da saúde. Não, melhor assim, não sei o que tal. Outro dia ela mandou assim, você não sabe, tive que ir pro Incor com ele. Ah, por que será, né? Eu falei, oi? Eu falei, mas eu já não tô alertando. Ele falou assim, bem que a Denise alertou aquele dia. Falei, gente, é um risco muito grande. Fez um as pico pessoas acham que é bobagem, né? hipertensivo. É só... É uma droga. É uma É, droga que que é pode para um ser- fim que... Não Tem tá sendo uma usado. indicação Tem indicação. específica, né? que pode ser muito bem utilizado se realmente for necessário, Sim. que mudou muito essa questão da Da obesidade e do diabetes. Muito. Só. Tratou, ajudou muito. A pessoa que precisa perder 2, 3 muito. quilinhos ali, Não pelo é amor o de Deus, Ozempic né? que ela precisa. É. Não é. Né? Nossa, Não e é uma coisa assim, que se a gente parar para olhar e analisar, é um valor monetário muito alto, sim. sendo que você pode usar aí, né, essas Esses frentes. mesmos R$800 que você pagou para Exato, pagar a pra uma academia. consulta com ela, com uma com você e pagar o personal. Não é? Pra comer direito, né? Não Pra é? ir no varejão e comprar coisas, né, diferentes. Porque às vezes a gente fala que é pra ensinar a comer direito, ensinar a comer direito. Tem gente que não sabe o que é o carboidrato. E é tudo bem de não saber, porque a gente acaba aprendendo isso na faculdade. Mas, mas proteína, carboidrato, saber o Ou que então é. acha que sabe, né? Ou então dá um acha Google, que vê as sabe. blogueiras. Exato. Então, são coisas que às Meu vezes é Deus. muito simples, mas que vai mudar a vida. Né? Com certeza. Muito, com impacto muito maior, porque assim, não adianta eu fazer isso agora. Eu tenho que mudar pra frente. Pra frente, Né? pensar a longo prazo, fazer né? uma dieta super restritiva não tem impacto futuro, a longo prazo. Verdade. Né? Você às vezes vai conseguir entrar naquele vestido para aquela festa. né? E depois, gente, passou. É o passou. antes, o depois e o depois do depois, né? Que aí você vai falar assim, perdeu tudo. Tudo que você fez e ainda vai deixar o metabolismo mais lento. Vai culpar os hormônios. Vai culpar os hormônios. Né? Porque a culpa é Vai minha culpar e eu ponho quem eu marido. quiser. É. Né? Assim? É isso aí. Nossa, quanta coisa, né? Mas assim, fazendo essa linha cronológica dos 40 ou mais, então tem tudo isso: alimentação, cabeça, né? O psicológico, Cabeça. emocional. Cabeça. A parte hormonal que dá para ser vista, a sua parte anamnese e corpo físico, a parte clínica. Então, eu vou passar por isso. Né? Cheguei ali, vou passar pelo climatério, vou, né, fazendo os ajustes, né, entendendo que isso faz parte, procurar ajuda, obviamente, para olhar para isso. Tá, chegou a menopausa, 50, 55, 60, eu vou embora. Tendo bem. qualidade de vida, fazendo Muito bem. alimentação e tal. E a parte sexual? Que É o vem e ponto. tipo assim, e aí, agora eu tô velha pra isso, eu não posso mais Nunca fazer tá as velha. minhas peripécias, como que é A libido assim? baixou. Cuidado com a sua coluna, porque de repente você não vai Coluna é melhor. conseguir. O que impede na questão da mulher, na produtividade, no anseio dela ali na parte sexual? Então, eu vou passar por esse período, vai ter uns, né, lá umas coisinhas, a gente ajusta. Então, assim, eu não vou ter mais menstruação. O resto... A vida pode continuar. Gente, a vida que maravilha, continua. né? Senão não vai menstruar. Oba, né? Né? E nem vou engravidar. E nem vai então eu engravidar posso... também, é que vantagem. Não. E assim, Namorar. se você mantiver uma qualidade de vida sexual ativa boa, né? O seu corpo sempre vai entender que aquilo é bom. É bom. E o estímulo pro Tá vendo? É próximo... igual exercício. Se você sempre fizer, você vai sentir sempre O principal estímulo para a próxima relação sexual é a última. É a lembrança que o seu corpo tem de quanto foi bom. Né? E aí a gente que até toma bom cuidado, fala para os pacientes tomarem cuidado. Se você estiver tendo dor, lindo. vamos corrigir. Antes que o seu corpo entenda que a relação aquilo sexual é é uma ruim. coisa ruim. Né? Porque se entender que é ruim, a próxima vez já vai começar com aquela empecilho, lembrança, né? Isso, Empecilho, você falou. Exatamente. Tem alguma coisa ruim? Corrija. Corrija antes para que a sua Porque memória... tudo que é ruim não é normal, não é bom. Não é normal.
Não, nunca é Não dor, tá saudável. nunca é normal, Então- nunca é normal. E também tem a questão do emocional, né, Flávia? De repente a relação não tá legal. Não é que a pessoa tá sem libido. Exatamente. Não é? A mulher, a Exatamente. libido da mulher é muito mais emocional do que física, Sim, de né? repente, uma coisa que é muito comum é diminuir a lubrificação, né? Então, de repente, ela faz um laser, melhora bastante, não, mas a lubrificação ainda não tá igual. Existem vários recursos que podem ajudar nisso, muito fáceis de ser E usado. que também faz parte dessa oscilação. Depois vai voltar. Não Assim, igual, não. não igual. Mas Mas- você aprende a lidar. Mas tem recurso. E tem os recursos são recursos. ótimos. Ótimos. né? Ótimos. Adorei De dessa repente pode aprender coisas diferentes. Exato. Exato. E a gente Adorei. tentar manter a cabeça ativa, né? Porque a gente continua sendo muito produtivo se você estiver investindo no seu estado mental, né? Então, tentar sempre aprender coisa nova, fazer coisas diferentes, né? Isso é muito importante também, porque a gente ainda tem capacidade de adquirir conhecimento. Fazer isso ajuda até você manter o seu conhecimento ativo. Né? Então, Isso é muito Então, importante, né? Não galera, ficar estagnado. aquela ideia de que tá Vou fazer tricô, fora do mercado de trabalho, sentado. né? Que você falou. Não, as não. coisas mudam muito, muito, né? Mas se a pessoa conseguiu acompanhar as mudanças, então tem ali um bom... E ainda vai ser um fator que agrega mais muito ainda. mais. Muito Qual o mais. tamanho da experiência de Porque aí você vida? já tá com Exatamente. sereno nas costas, né? Você olha de outro ângulo. Né? Vamos... é aqui. Deveria ser muito valorizado, Deveria. né, esse profissional. É. Porque ele traz a bagagem Inteira, tem né? um valor. Integral. Ele né? tem um valor, né, diferenciado Diferenciado. mesmo. Ai, que tudo. Você tem algum case de sucesso, assim? De sucesso vai ser, né? Mas algum case na sua história e na sua jornada que te chamou a atenção? Que é legal pra gente trazer? Ai, tem vários. Tirando eu, né? Eu sou um case de sucesso que ligo pra ela com 35 semanas e falo, olha, te achei. E eu quero fazer parto humanizado. Oi? Oi, tá, vamos fazer o parto humanizado. Então, né? Tem. Não, tem muitos casos, assim... Que mais? Essa questão de... estou entrando na menopausa e a minha vida está acabando. Ai, tô né? desesperada. Essa é o clássico, né? Esse é o clássico, né? E aí, a gente vai tentar, numa conversa, resgatar o que está acontecendo na vida, né? Qual que é a tragédia da vida, né? E você Vamos vai ver ver o que mar. não tem nada a ver com as mudanças do corpo, Não. né? Tem muito mais a ver com o ninho vazio, que é uma questão importante questão também, importante essa, que né? coincide muito, né? O ninho vazio, ela tá entrando na verdade. menopausa e os filhos saem de casa. É muito coincidente, assim, essa fase, né? Não aguenta mais ver a molecada, mas na hora que sai, Nossa, é sério. sério. E aí, esse público a gente consegue entender que, na verdade, não é o corpo, as mudanças do corpo que estão causando tanto impacto, né? E aí, a paciente que vai para terapia, que volta muito bem, que começa a atividade física, que melhora a alimentação, usa alimentos mais energéticos, né? Nas horas certas, né? E volta para a Ativa. rotina, para os exames de Chega mamografia outra pessoa. e rotina de ginecologia real, né? A ginecologia Sim. real mesmo. Que dessa tá prevenção. bem mais no preventivo do que no... Né, vamos dar o remédio pra isso. Não, Exato. voltou na urgência, né? Digamos assim. Amei. Né? Que Nossa, tudo. É muito, assim, é muito Gente, esclarecedor. não tem como, né? dá pra Porque a gente trabalhar. tirar esses mitos, porque é muito mito, né? Que Muito. envolve essa transição dessa fase. Dá pra Então, continuar produtiva, dá pra trabalhar, dá Dá pra namorar. E dá nem pra tudo é namorar, dá hormônio, pra ter isso que é o melhor. filho. Nem tudo é hormônio. A frase de hoje foi a melhor. Nem tudo é hormônio. Nem tudo é culpa do hormônio, Nem tudo da é culpa do testosterona. Impressionante, gente. Olha isso. Agora sim, pra gente chegando ali nos finalmente, a gente sempre gosta de trazer que o convidado venha, que você tá aí nessa jornada. E o que você traz com você, que fez parte aí do seu lapidar nos 40, né? Porque agora ela tá no time, tá? Tá no time, não tem volta. Que uma frase ou um livro que você leu, ou um filme, algo que te marcou e que te traz até hoje para esse movimento que você faz com as mulheres, assim, que é tão rico, tão maravilhoso, tão essencial. O que você deixa de dicas, assim, para quem está aqui nos assistindo e que, de repente, é igual a essa que entrou desesperada no seu consultório e como que é? Ai, minha vida tá acabada.
Acabou minha vida. Acabou minha vida. O que você traz aí que inspira essas mulheres? Eu acho que uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de pensar e de conversar com as minhas pacientes é que a mulher é muito lua. Então, ela tem que aceitar essas mudanças que acontecem na vida, né? E cada fase da vida vai ter a sua beleza, né? Então, assim, mesmo durante o ciclo menstrual, que a gente fica mais produtiva numa fase, menos produtiva na outra, tentar entender que fase que você está e o que você gosta, né? De repente, eu sou mais artista, eu gosto mais da segunda fase do ciclo, né? Que é mais introspectiva. E também na vida como lua, né? Pensar na lua mais uma lua cheia, a lua que produz, né? E trazer isso para o pessoal sempre com muita gratidão. Com muita gratidão, porque cada fase tem as suas coisas maravilhosas. Elas precisam ser evidenciadas e valorizadas. Quando a gente dá valor nas coisas boas que estão acontecendo, a gente tem força para lidar com as coisas que não estão indo tão bem, né? Sim. Perceber realmente dentro dessa... Eu falo assim, somos cíclicas. Cíclicas, exato. E é lindo, mulher de fase, somos cíclicas. E perceber que isso não é... Eu tive isso por muito tempo na minha vida como sendo algo muito ruim. Né? Porque o ambiente onde eu estava, tanto de trabalho quanto relacionamento, era lá vem, nossa, ai, vai menstruar de nossa, ninguém merece. Então, assim, eu fazia de tudo para mascarar esses ciclos da minha vida. E vou falar, uma hora a conta chega. Porque não dá para sustentar isso, é lindo. Né? Que nem você está falando, isso é mágico, isso é saudável, né? É possível e ter muita gratidão, porque o quanto de coisa que a gente consegue, de repente, produzir numa fase mais minguante. Exatamente. Você vai ser produtivo para coisas diferentes na fase crescente. E se respeitar. Minguante. Hoje eu estou numa fase assim. Aí é convites de toneladas para ir correr. Nossa, e saber falar não nessa altura da vida é muito... Mas essa é a vantagem dos 40. Exato. Aprender alguma coisa. Você se despir dos rótulos, né? Mesmo por isso que a gente coloca que é vestir-se nos seus 40. E é lindo você ter colocado isso, que somos lua, né? Então, observe o ritmo da lua, da natureza em si, né? Essa somos nós. E o seu ritmo. Respeite o seu ritmo. Aproveite cada fase dele. Agradeça por as coisas boas que estão acontecendo. E se fortaleça para o que vem aí. Ai, lindo, né? Se fortalecer para o que vem, porque vem muita coisa boa, né? E a gente tem que estar forte, né? E até na semana passada, com a convidada que a gente teve, a Rosane, ela falou, a gente tem que pensar... Há 62 anos, você vê como que é. Como que você quer estar, né? Eu não quero ter aquele diagnóstico, ela tá assim porque é da idade, a senilidade da idade. Ai... Não vem, não. Nem vem. Não vem com a senilidade, não, que é comum da idade. Não, então a gente tá vendo aqui que é possível, né, Flávia? É possível. Ai, lindo. Nossa, lindo mesmo. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor o papo de hoje. E gratidão imensa, né, por essa máquina que nós somos, né? Potência. E que a gente... essa potência. Dá tanta coisa para fazer, né? Adorei, já tô aqui pensando no começa monte aos 40, mais. A gente começou vocês nasceram hoje. E essa coisa dos hormônios que fica muito taxativo, tem que usar hormônio, tem que usar. Eu mesmo comecei a estudar muito porque eu falei, gente, eu não tô com hormônio, né? Eu já cheguei nela, eu não tô com hormônio. Tô pra ir lá e falar, vai, já me dá o hormônio, já vou mudar. Não vou mais perguntar. Tá ótimo. Alguns casos precisam e são muito bem-vindos quando precisam. É bom deixar isso bem claro, né? Que nem lá nem cá. Tudo é avaliação e tudo é individual, né? Individual. Agora, atividade física, alimentação é para todo mundo. Isso é regra. Isso é regra. Isso a gente já... Isso a gente bate bastante. A Ana, por ser da área da nutrição e louca do esporte, né? E a gente bate, então, trazer isso... É o remédio. Você tá com raiva, vai pro esporte. Você tá triste, você vai pro esporte. Você tá feliz, você vai pro esporte. Não, e faça o que cabe no seu dia a dia, né? Não adianta você ficar... pagando academia, querendo ir todos os dias e não ir nenhum dia, e ainda fica frustrada, metas, né? Tem um colega, o Silvio, fez cardio aqui no HC com a gente, passava no estágio conosco, eu sigo ele no Instagram, agora ele trabalha em São Paulo. E ele fala muito disso, você precisa fazer alguma coisa. Se você consegue fazer só 2 vezes na semana? Yes!
consigo Mas fazer duas duas vezes na perfeito, semana, né? O quanto isso impacta em Muito. qualidade de vida, em perspectiva de vida. E se você conseguir parar e olhar, né, a sua logística na semana, você percebe que você consegue colocar todos os dias. Se quiser. Se você quiser 15 minutinhos em vez de ficar no celular, que não tem nada de produtivo nisso. Eu venho você estudando vai muito fazer isso. alguma Então, coisa, né? vai fazer. Ai, não deu tempo de fazer de manhã. Que é um horário, tipo, eu tô falando por mim, que eu vou experimentando. Outro dia era 11h15. Eu tive um monte de coisa pra fazer. 11h15 eu subi. Eu ainda até mandei pro meu... Eu tô na esteira. Tô na esteira, tô na bike. Gente, deu 45 minutos, eu era outra pessoa. Eu tomei um banho, almocei, desestressei. Tava plena. Eu faço hoje em Não dia, é? eu consegui colocar na rotina de filho, hospital, consultório, parto, né? Eu faço. Ela pouco, entende muito né? bem o que é ciclo que é. lunar. Eu consegui colocar 2 períodos, mas eu faço na hora do almoço, Aí, 2 tá dias vendo? na semana. Mas tá lá. E Gente, ela mas a colocou vida como, dela... Ela colocou como meta. Mas a vida dela já E- ela já faz uma O exercício no dia musculação. inteiro. E eu acho que assim, é uma questão de prioridade Claro. mesmo, né? Se eu preciso colocar mais um dia. O que eu posso tirar da minha agenda para eu colocar mais um dia, né? Mas é isso. A sua vida em si já é uma vida que, né, já Ativa. tem movimento. Vai ver a porque, pessoa assim, fazendo parto. É porque, assim, a maioria das pessoas são sedentários Sedentárias, ativos. é. O que a gente fala? A pessoa não faz... Não mexe o popô da cadeira. Ela passa o dia inteiro sentada e ela vai lá e faz 30 minutinhos de exercício. Isso é um sedentário ativo, né? Ela não tem aquela atividade necessária nem para o dia inteiro, né? Então, aí precisa realmente colocar, explicar com a pessoa que às vezes esses 30 minutos para ela não está sendo tão produtivos assim. Então, não tem tempo de fazer o exercício? Se movimenta, vai para sua casa a pé, para o carro um pouco mais longe. Vai fazer um parto vai natural. Vai na esquina, pega o carro. Vai e fica Muito. o tempo inteiro No em telefone. celular. Né? Tenta, pelo menos, colocar um pouco de atividade física No dia a dia. né? Não, junta tudo isso, né? E realmente, você se colocar os desafios. E o que é essencial e prioritário para mim hoje? Ponto, né? Outro dia eu vi uma mãe, fiquei até entristecida, que ela tava precisando, ela passou por uma cirurgia, uma coisa bem intensa. Você vê que ela tá assim, né? Sugada, assim. Ela falou, eu só queria uma massagem. Aí eu falei, tá, né? E ela não é daqui, eu peguei e indiquei 2 pessoas. Eu falei, olha, vai, não sei o que tal. Encontrei outro dia, ela continua assim. Eu falei, não deu certo a massagem? O que tá acontecendo? Ela falou assim, é que eu fui ver minha agenda e eu tenho alguns trabalhos para entregar que atrasou por causa da cirurgia, mas eu acho que em outubro eu consigo ir. Mas aí é 20 problemas para cada solução, né? Aí eu falei, tem mas gente que é assim, Tem né? gente que é assim. E se outubro não chegar? Olha aqui, mas é um monte. Você vai chegar em outubro assim? E se chegar outubro? E é isso, a questão da prioridade. Incrível. Gente, é isso. Você é a sua prioridade ou você tá, né, colocando outros atrasos na sua vida e falando que é isso que você não consegue fazer? Muito obrigada por você que nos acompanhou aqui, né, nesse momento maravilhoso. Obrigada, pessoal. Compartilhe esse vídeo com quem está precisando ouvir, né? Exato. O papo de hoje foi Eu muito acho que todo esclarecedor, mundo, né? a maioria Sempre, das mulheres. né? Não se esqueça de seguir-nos no nosso canal, porque é isso que vai fazer a gente produzir conteúdo, tá? Porque se não tiver ninguém assistindo, a gente não vai ter conteúdo para falar. Exatamente. Pode nos deixar sugestões no Instagram, no direct, a gente responde sim. Com certeza, E- tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso. Né? E bora lá, vamos E assistir a também gente aqui. tem gente perguntando como faz para vir participar e como faz para vir apoiar para sua marca também aparecer ali, né? Tá vendo? Ali que tem 40, se tem como colocar sua marca ali. Chama a gente que a gente consegue falar tudinho para você. Vai ser uma honra e um prazer ter aqui você com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.